Um clarão azul chamado guarda-rios. Um clarão azul elétrico, para a maioria das pessoas, o guarda-rios comum não é mais do que isto, mas é o suficiente. Os ingleses que já viram um lembram-se sempre das circunstâncias do avistamento, diz o fotógrafo Charlie Hamilton James. Vi o meu primeiro guarda-rios quando era miúdo. Desde então, vivo completamente obcecado por eles. Durante alguns anos, perseguiu a ave, junto a Bristol, no sudoeste de Inglaterra. Mais tarde, para justificar as horas passadas nas margens escuras frequentadas pelo guarda-rios, passou a levar uma máquina fotográfica. Isto aconteceu há 20 anos. O Alcedo Otis, também conhecido como guarda-rios europeu ou guarda-rios comum, já inspirou várias obsessões. Nas regiões temperadas do planeta, onde a norma é a plumagem monótona, este guarda-rios, ao contrário dos seus primos norte-americanos, deslumbra, cortando o ar como um míssil azul turquesa. É impossível não reparar nele. As aves amarelas, vermelhas, laranjas e castanhas assumem as suas tonalidades devido a um pigmento incorporado na matriz de queratina. No entanto, as penas azuis resultam da refração no interior da pena, uma divisão da luz semelhante à que ocorre num prisma. Visto ao microscópio, cada longa bárbula de um guarda-rios, mais fina do que um cabelo humano, brilha com tons caribenhos. Minúsculas estruturas existentes nas penas elaboram uma coreografia para a luz recebida, refletindo safira numa direção e esmeralda na outra. Contrariamente à percepção dos observadores ocasionais de aves, o guarda-rios não é tímido. Limita-se a explorar um ambiente que a maioria das pessoas evita. A margem de rio ideal esboroa-se quanto baste para as aves escavarem um ninho com os bicos. O ninho deve ficar suficientemente alto para evitar cheias ocasionais e suficientemente baixo para que predadores como raposas e cobras, entre outros, não entrem vindos de cima. Solitário durante a maior parte do ano, cada indivíduo esforça-se por proteger um terreno espaçoso para garantir a abundância de peixe e a qualidade do local de nidificação. Estas aves minúsculas tendem a segurar 1,5 km de rio, explica Charlie. Machos e fêmeas não hesitam em defender o território que lhes sustenta a vida. Com apenas 40 gramas, um guarda-rios é uma força a respeitar. Fazem muito ruído e avisam toda a gente da sua chegada, diz. Acho que são bastante arrogantes. As discussões começam com perseguições a alta velocidade e uma ocasional luta de bicos. Se o conflito aéreo não resolver a disputa, esta pode ser mortal. À beira do rio, as duas aves engancharão os bicos e tentarão empurrar-se mutuamente para debaixo de água. A época de acasalamento exige uma pausa nas habituais hostilidades entre sexos. O movimento inicial do macho é direto. Ele corre atrás do seu antigo inimigo, assobiando com urgência. Se ela tolerar a sua companhia, ele oferece-lhe peixe fresco e tem o cuidado de o dar com as cabeças viradas para o bico dela. Em determinadas ocasiões em que se estabelece uma trégua entre vizinhos, o casal realiza uma união temporária dos seus territórios, dos seus domínios conjuntos. Escolhem um ninho antigo para reutilizar ou constroem um novo. Escavar um túnel com 1 metro consome pelo menos 14 dias de trabalho duro a ambos. Os ovos são chocados durante 3 semanas antes de eclodirem. Como o guarda-rios não é um meticuloso fabricante de ninhos, ele cria os filhotes no escuro sobre uma camada de espinhas minúsculas regurgitadas como bolas, depois desfeitas com uma bicada perfuradora. Charlie registrou este comportamento a partir de um observatório subterrâneo adjacente a um ninho. Ambos os progenitores pescam esforçadamente. O guarda-rios caça por emboscada, empoleirando-se sobre o rio até um pequeno peixe surgir ao seu alcance. Consegue mergulhar, atacar e voar de volta para o seu poleiro em 2 rápidos segundos. Bate com a presa num ramo para atordoar, uma lição que algumas aves novas só aprendem depois de engolirem um esganagata que ergue a barbatana dorsal enquanto desce pela goela. Durante as 3 ou 4 semanas que as crias permanecem no ninho, os adultos podem trazer para casa 50 a 70 peixes por dia, acumulando no ninho uma camada desordenada de espinhas. A falta de boas maneiras do guarda-rios é compensada pela sua fecundidade. Muitas espécies de aves criam uma segunda ninhada, mas os guarda-rios, que põem em média 6 ou 7 ovos de cada vez, criam com frequência uma terceira. Um casal foi observado a criar uma quarta. A reprodução zelosa ajuda a espécie a prosperar. O estatuto do guarda-rios é suficientemente estável em todos os seus territórios para poucos ornitólogos lhe prestarem muita atenção. A meia dúzia de especialistas em Alcedo Otis afirma que é um dos poucos animais em estado selvagem que não se importa de conviver com seres humanos, o que se traduz em boas notícias num mundo cada vez mais urbanizado.
Charlie observa que as suas aves locais estão sempre dispostas a anexar ao seu território qualquer lago com peixes ornamentais. A ornitóloga japonesa Satoe Kazahara afirma que ultimamente os guarda-rios têm sido vistos a pescar em lagos urbanos do seu país. Em todo o domínio dos guarda-rios, desde que os rios sejam saudáveis, os peixes nadam. E onde houver peixes, segue-se seguramente um assobio atrevido atrás deles.